Voltando, falaremos sobre a dinâmica das membranas plasmáticas. A flexibilidade das membranas, ela vai possibilitar que elas possam ter a sua forma alterada, sem que ocorra grandes extravasamentos e nem a perda da sua integridade. E dependendo da composição ou temperatura, você pode ter formatos diferentes. A camada pode estar no chamado L0 ou LD, que é o estado líquido, que ela está bem ordenada, bem arrumadinha, como aqui na figura de cima, ou na parte da figura inferior, que ela está bem desordenada. Mas mesmo nessa desorganização, nessa desordenação, a membrana ela não perde a sua funcionalidade, sua integridade e nem proporciona extravasamento de conteúdo intracelular. E esses são os extremos a nível de organização de moléculas na camada. Então, ela está altamente organizada como L0, figura de cima, ou, no máximo, altamente desorganizada, que é o estado líquido desordenado, similar à imagem inferior. É importante saber que pode haver, sim, uma mudança por exemplo, de movimentação de uma molécula de um fosfolipídio, de uma bicamada para outra, de forma lateral. Então, nós temos aqui na imagem A uma difusão de um fosfolipídio que está na bicamada externa para interna, pode ocorrer ao contrário, também pode ocorrer só de forma lateralizada, em que a mudança é só de posição no mesmo lado da bicamada, como na imagem B, e também pode ocorrer o processo de tirar um determinado fosfolipídio de uma porção da bicamada, da externa para a parte interna, porém com uma facilitação de um processo catalítico. Então, pode ter esse processo de difusão e troca de posição dos lipídios de acordo com a necessidade ou com algum estímulo externo à célula, tá? Com ou sem gasto de ATP, ou seja, com ou sem gasto de energia. As chamadas caveolinas são proteínas integrais da membrana que ela vai ter dois domínios globulares. Lembrem da estrutura globular, né? Dos domínios ou subunidades globulares. E eles vão estar conectados na parte mais hidrofóbica. O que liga, de forma geral, seria que ela consegue se ligar à parte citoplasmática da membrana plasmática. Nós vemos aqui, você tem uma camada externa e aqui a camada bilipídica ligado à parte de dentro da célula, a parte citoplasmática. Então, ela tem a capacidade de fazer essa ligação, certo? Como proteína integral na parte da porção metade interna da membrana plasmática. E daqui, elas possibilitam que haja uma curvatura dessa membrana para dentro. Então, formando os chamados caveolas, que são pequenas invaginações na membrana plasmática. Como a gente pode ver aqui nessa micrografia, certo? Da imagem A, ela tem algumas invaginações, trazendo moléculas para dentro, por exemplo, de um adipócito. Mas as caveolinas não são as únicas proteínas que vão ter a capacidade de induzir uma curvatura à membrana, em algum tipo de membrana. Várias mudanças de curvatura, elas são fundamentais para que haja algumas características mais notáveis das membranas. Nessa imagem, nós temos exemplos de fusão de membranas, certo? Com auxílios das chamadas proteínas de fusão. Então, existem proteínas específicas para fazer esse processo. Podem ocorrer brotamento de vesícula no complexo de Golgi, o processo de exocitose, quando você está no processo de liberação, né, de substâncias para a parte extracelular, ou na parte de incorporação por endocitose, na fusão de um endossomo com o lisossomo, na parte de infecção viral, onde haverá uma produção de uma delimitação dessa estrutura do vírus, para que possa
a ocorrer o processo de defesa do organismo, fusão do óvulo e espermatozoide, fusão de vácuos pequenos em plantas, separação de duas membranas plasmáticas na divisão celular. Tudo isso é possível graças à dinâmica e à barreira ativa que é a característica básica de qualquer membrana celular. Mas para que essas funções ocorram, alguns pontos são necessários. Que ocorra um reconhecimento mútuo entre as membranas, certo? Sejam elas do mesmo célula ou das mesmas organelas, ou de organelas diferentes, ou de células diferentes, como por exemplo aqui, ó, da fusão do óvulo com o espermatozoide, são células diferentes, membranas diferentes. A necessidade de ter uma justa posição de superfície, elas têm que estarem na posição correta. Haverá um rompimento em um local específico das bicamadas, para que ocorra a fusão das duas na etapa 4. Mas se for um caso específico no processo de endocitose, tá? Vai ter que ser necessário um outro ponto, tá? Que esse processo ocorra em tempo adequado e sinal específicos. Então, não é qualquer substância que vai chegar perto da camada bilipídica, da membrana plasmática, né, da membrana externa, e ele vai ser colocado para dentro por endocitose. Não, vai ter que ter uma sinalização bioquímica para isso e vai ter que ocorrer em um tempo específico e adequado. Aqui tem a ilustração por um exemplo de fusão de membrana quando ocorre a liberação de um neurotransmissor no processo de sinapse das células nervosas, tá? Vocês visualizem com um pouco mais de cuidado. Bom, nós falamos aqui em endocitose, exocitose, né? Mas temos que ter em mente, né, que todo processo metabólico ele vai gerar um produto. Se esse produto não for utilizado, ele tem que ser excretado da célula, tá? E se eles forem apolares, muitos acabam se dissolvendo na bicamada e vão para a parte externa da célula. Porém, os que forem polares ou forem íons, eles vão depender de um meio de transporte através dessa bicamada, de um facilitador. E esse transporte pode ser um transporte a favor de um gradiente de concentração, ou seja, ele vai sair da parte dentro da célula que esteja em maior concentração para a parte externa da célula em menor concentração, ou vice-versa. Ou ele pode ser contra um gradiente de concentração. Ele vai sair de um local em que ele está em menor concentração para um de maior concentração, o que não é natural, certo? A natureza torna isso um processo altamente não favorável energeticamente. Porém, se for necessário aumentar a quantidade de íons H+, por exemplo, dentro da célula para poder baixar o pH daquela célula, então eu vou ter que forçar esse acúmulo de H+, mesmo que o ambiente já tenha muito H+. Então, para forçar e realizar esse transporte contra um gradiente de concentração, é necessário a presença, o gasto de energia. E essa energia ou vai vir da quebra, da hidrólise de um ATP, da nossa moeda energética, ou ela vai vir proveniente do saldo de um processo chamado de transporte secundário. Ou seja, vai ocorrer um processo de transporte a favor do gradiente, né, de outro íon ou de outra molécula, e esse transporte que seja favorável, que não gastou energia, foi acumular energia. E esse acúmulo de energia acaba sendo utilizado para realizar o transporte contra um gradiente de concentração em um transporte ativo. Aqui nós temos um resumo, tá, dos tipos principais de transporte que pode ocorrer. A difusão simples, que ocorre apenas com compostos apolares e são a favor de um gradiente de concentração. Por exemplo, se tem muito do lado de fora da célula e tem pouco dentro da célula e ele é apolar, ele entra de forma simples, sem gasto de energia. Se for uma chamada difusão facilitada, ele vai ter um canal, uma proteína, que vai favorecer, certo? A entrada desse composto que não é apolar.
ou seja, vai ser um composto que tem uma polaridade ou tem uma carga, certo? Mas ele vai estar a favor do seu gradiente de concentração. Ele vai de onde está mais concentrado para o menos concentrado. Já o transporte ativo primário, que é o que a gente chama só de transporte ativo, ele é contra um gradiente de concentração. Então, ele vai colocar, por exemplo, um íons H+, do meio externo, que tem pouco, para o meio interno, que já está com grande concentração, certo? Então, ele vai forçar ainda mais a concentração desse íon H+. E isso, como é um transporte ativo, vai ocorrer um gasto de energia. No caso dos íons, pode ter o chamado transporte ativo secundário, que nós acabamos de falar no slide anterior, que ele também é contra um gradiente de concentração, porém, certo? Ele vai acumular mais um determinado íon, um sódio, um cálcio, dentro ou fora da célula, onde ele já está concentrado, ele vai concentrar mais ainda. Porém, quem vai fazer esse fornecimento, quem vai possibilitar essa energia vai ser um outro tipo de transporte que está favorável ao seu gradiente. Ele vai, naturalmente, um segundo componente sair de onde está em maior concentração para o de menor concentração. Isso gera um acúmulo energético que possibilita você realizar o transporte ativo de um outro íon, sem gasto de energia em formato de ATP. E também existe o chamado transporte dos íons por um canal iônico, certo? Então, tem uma proteína, um conjunto de proteínas que vão ter essa possibilidade de transportar determinados tipos de íon. E também temos o chamado transporte iônico mediado por um ionóforo, que são ionóforos, são pequenas moléculas que elas vão mascarar a carga daquele íon e permitir que ele consiga se difundir pela bicamada lipídica, sem necessariamente ser um canal como o canal iônico. Trago essa ilustração aqui só para vocês fazerem a revisão, né, do que é esses métodos de transporte. Na imagem aqui da esquerda, nós temos que a tendência é que quando ocorre um transporte ativo, passivo, que não tem gasto de energia, a tendência natural e energeticamente mais favorável é que as substâncias saiam do ambiente que está em maior concentração para o de menor concentração. Isso é natural, ocorre. Se ele for apolar, ele vai passar normalmente pela camada bilipídica sem precisar de uma proteína que faça o processo, sem precisar de gasto de energia. Isso é o que a gente chama de difusão simples, certo? E se houver essas substâncias tiverem alguma carga ou forem polares, elas não vão conseguir se dissolver. Então, elas vão necessitar de um meio, de uma proteína para fazer esse processo, que é o que nós chamamos de difusão facilitada, certo? E essa difusão facilitada, se for a favor do gradiente de concentração, ou seja, ela sair de um local mais concentrado para um menos concentrado, nós chamamos de transporte passivo. Se for uma difusão facilitada, porém, ao contrário, de um ambiente em que está menos concentrado para um mais concentrado ainda, certo? Nós chamamos isso daqui de transporte ativo e vai ter um gasto de energia, ou de ATP, ou de uma energia de outro processo, pode ser um processo passivo, ó, que foi a favor do seu gradiente de concentração e acabou acumulando determinada energia. E essa energia ele pega e usa para um transporte ativo. Quando você tem uma substância polar, ou seja, ela vai se ligar com moléculas de água, certo? Para você desligar essas moléculas de água e deixar apenas a substância que eu quero fazer o transporte para dentro da célula, tá? Isso requisita muita energia, ok? Para separar essas moléculas de água e pegar apenas aquele composto, atravessar a membrana e lá do outro lado fazer com que essas moléculas de água se liguem novamente e reidrate essa molécula. Isso tem um gasto de energia muito grande, que é o que nós vemos aqui, ó. Antes de passar pela membrana, ela tem uma alta quantidade de energia, dá uma leve caída e depois precisa de mais energia para poder se religar às moléculas de água.
Porém, quando você tem uma molécula transportadora, uma proteína, por exemplo, a quantidade de energia para fazer esse processo é bem menor. Daí, uma das principais explicações da existência das chamadas proteínas facilitadoras ou permeases, que são proteínas específicas que transportam de forma energeticamente mais barata o transporte dessas moléculas de fora para dentro da célula ou de dentro da célula para fora da célula. Bom, os canais, chamados canais iônicos, em geral, eles permitem um movimento transmembrana, ou seja, através da membrana, de íons em velocidades em ordens de magnitude bem maiores do que aquelas que são típicas dos chamados transportadores. E não há a possibilidade de saturação, certo? Ou seja, independente da quantidade de substância que tem que ser transportada, ele não vai parar o seu trabalho se tiver uma quantidade muito grande. Já os transportadores, eles, assim como as enzimas, eles têm um limite de quantidade de substâncias que eles podem realizar o transporte. Determinado limite chegou, ele não consegue mais transportar. Os transportadores, também conhecidos como bombas, certo? Eles vão ter, por exemplo, nessa ilustração aqui, eles têm 2 portões, certo? Então, nunca vai estar os 2 abertos ao mesmo tempo. Então, para que uma substância saia, por exemplo, essa verdinha, vai ter que o portão interno abrir, aí ele fecha, e o portão externo depois abre e a moléculazinha verde sai, e o processo contrário, se for de fora para dentro da célula. Já no chamado canal iônico, né, nós não temos esses 2 portões, ele vai estar sempre abriu, então ele pode passar a quantidade que ele quiser e for necessário de substâncias, sem ocorrer uma saturação e paralisação do processo. Aqui nós temos uma ilustração do chamado transporte de glicose da parte externa para a parte interna da célula de um eritrócito, da célula vermelha, tá? No chamado GLUT1. GLUT1 são um conjunto de proteínas, uma família de proteínas específicas para fazer esse transporte de glicose de fora para dentro das células de eritrócitos, tá? Então, é específica. GLUT1 é específica desse processo. O que é que ocorre? Como a glicose, ela é polar, né? Então, ela vai ter essa moléculazinha de glicose, ela vai ter que achar uma proteína do tipo GLUT1 específica para a glicose, né? À toa que ela vai ter o formato para a glicose, certo? Ela vai entrar, se juntar com essa proteína específica e em seguida vai ter uma mudança de formato desse transportador e ele vai liberar a glicose dentro da célula. Em seguida, ele retoma o seu formato inicial para captar outra molécula de glicose. Então, há sim aqui uma modificação estrutural para que ocorra esse transporte. Aqui uma tabela com outros tipos de transportadores de glicose em outros tecidos, como por exemplo, no intestino, no testículo e no rim, pode ter a família das proteínas GLUT5 que vão fazer o transporte de glicose e também de frutose. Nós temos o GLUT3 no cérebro e no testículo, que vão fazer a captação de glicose. Aí temos até o GLUT12 do músculo esquelético, coração, intestino e intestino delgado, que tem várias funções, além do transporte de outras funções além do transporte de glicose. Nós temos a GLUT4 no músculo, nas células de adipócitos, células de gordura e no músculo do coração, elas vão ter a função de elas têm a capacidade de terem a sua função de transporte de glicose com a presença de insulina. Bom, basicamente o que acontece? Quando você ingere uma refeição, quando tem uma grande quantidade de carboidrato, esses carboidratos vão ser quebrados, carboidratos complexos, vão ser quebrados em carboidratos mais simples, tá? E vai ter um aumento da quantidade de glicose no sangue, tá? Esse excesso de glicose, ela pode ser captada pelos miócitos dos músculos cardíaco e esquelético, tá? E armazenar
essa glicose transformar uma glicose, juntar várias glicoses, formar outro polissacarídeo denominado glicogênio, que é o carboidrato complexo de armazenamento energético da célula animal, né, nos músculos, como nós vimos, e também pode ser transformado em triglicerídeos nas células dos adipócitos. Então, ela tem essas duas vias. E a captação dessa glicose nos miócitos e nos adipócitos é mediada por transportadores de glicose do GLUT4, da família GLUT4. E entre as refeições, essa GLUT4, elas vão estar presentes na membrana plasmática, mas a maioria ela vai estar dentro de vesículas soltas no espaço intracelular. Quando a insulina é liberada lá no pâncreas, tá? Como uma resposta bioquímica à alta concentração de glicose sanguínea depois de uma refeição, ocorre a movimentação dessas vesículas com as proteínas transportadoras GLUT4 da parte interna da célula para a membrana plasmática. Então, elas se fundem com a membrana plasmática e vão atuar no processo de trazer essa glicose que está no sangue para dentro da célula, aumentando esse processo a mais de até de 15 vezes. Se a pessoa não consegue produzir essa insulina, como nos casos de diabetes mellitus tipo 1, que é quem depende da insulina, ocorre um acúmulo, uma baixa produção, né, dessa insulina e, consequentemente, uma baixa captação dessa glicose, tanto pelo tecido, pelos miócitos, né, o tecido muscular, como também pelo tecido adiposo. E ocorre, assim, o acúmulo de glicose no sangue, que é a base que se tem para os testes de tolerância à glicose, certo? Processo similar ocorre com as denominadas aquaporinas, que são proteínas específicas para transporte de água. Já que nós temos uma camada bilipídica, ou seja, a água não se dissolve nessa camada, então nós temos algumas proteínas específicas denominadas de aquaporinas. No caso, a permeabilidade da água nas células epiteliais que vão revestir todo o duto coletor renal, vão ter algumas, como por exemplo a aquaporina 2, chamada de AQP2, que vão fazer esse transporte dessas moléculas de água. Existe um hormônio antidiurético chamado de ADH ou vasopressina, que ele vai regular a retenção de água pela mobilidade dessa aquaporina 2, ou AQP2, que estão nas vesículas da mesma forma que a GLUT4 lá no transporte da glicose. Então, é o mesmo processo. Se a vasopressina diminui a quantidade de aquaporina, ela diminui na membrana, porque ela é ressequestrada, né? Ela volta ao formato de vesícula e reduz, assim, a retenção de água. Tem doença que é bem rara, do tipo chamado diabetes insípido, que é um defeito genético nessas aquaporinas específicas, AQP2, que leva a uma deficiência na reabsorção de água pelo rim. Existe também o chamado trocador cloreto bicarbono nas membranas dos eritrócitos. Os eritrócitos, lembra que são as glândulas vermelhas que elas têm a capacidade de fazer o transporte de gases, né? Então, esse transporte pode ser comprometido pela diferença de concentração de determinadas substâncias. Então, para aumentar a capacidade do sangue de transportar CO2, essas membranas apresentam esse esquema, né? Todo esse aparato bioquímico chamado de trocador de cloreto bicarbonato. Assim, não há um desequilíbrio iônico nessa camada e não há uma redução da capacidade com o tempo, né, dos eritrócitos de realizarem a troca gasosa e o transporte de CO2 e oxigênio. Lembram da época do ensino médio da chamada bomba de sódio e potássio? Tá? Aqui nós temos o nome mais técnico, que é o sódio potássio ATPase, em que ela faz esse transporte ativo, certo? Ou seja, com gasto de energia, tornando a parte externa da membrana positiva, pois ela joga íons sódio, que é Na+, para fora da célula, enquanto faz o transporte ativo com gasto de energia, colocando
íons potássio para dentro da célula, porém em menor quantidade. Observem que sódio e potássio, os dois têm carga positiva, mas para cada dois íons de cálcio que são transportados para dentro da molécula da célula, 3 são colocados para fora. Então, a gente tem aí uma diferença de uma carga positiva a mais para a parte externa. E isso possibilita com que a membrana tenha uma polaridade externa positiva e a porção da bicamada interna negativa. Isso influencia muito nos sinais que são transmitidos de célula a célula. Como, por exemplo, influenciam bastante no processo de impulso nervoso das células neurais. Não existe apenas as chamadas ATPases do tipo P, que é aquela, por exemplo, que faz o processo da bomba de sódio e potássio. Tem também as vaculares e também as do tipo F. Há alguns tipos de transporte, digamos assim, aproveitadores. Por exemplo, na E. coli, uma bactéria, o gradiente de prótons e de cargas através da membrana plasmática é feita pela oxidação de algumas moléculas combustíveis e também o uso de energia do bombeamento de prótons para fora da célula. No caso aqui, nós temos lactose para fora da célula e queremos colocar essa lactose para dentro, tá? Uma forma seria a gente aproveitar o transportador de lactose, né, dessa proteína transmembrana, e ela vai entrar junto com os íons H+. Então, vai ser uma carona que elas vão levar aqui para dentro. E para a gente colocar esses íons H+ para fora, certo? Aí sim, há um gasto de energia, ok? Mas se não tivesse movimentação de íons H+, a lactose, em determinados casos, não consegue entrar na célula. Nós já até falamos um pouco, mas as aquaporinas é um conjunto, uma família de proteínas que são integrais de membrana que vão possibilitar canais de movimentação de água. São conhecidos 11 tipos de aquaporinas em mamíferos que têm função e localização específicos. Alguns dos exemplos são as proteínas, as aquaporinas que estão lá nos eritrócitos e também na medula renal. As que são como lá no duto renal, que são regulados pela concentração de vasopressina, que é aquele hormônio antidiurético. Também as que estão envolvidas na quantidade de produção de urina, para não se produzir urina em excesso e nem em pouca quantidade. E também a secreção de água nas glândulas exócrinas, como pelo suor. Só especificando, os canais iônicos seletivos eles estão presentes em todas as membranas plasmáticas, dentro, inclusive as membranas que são de estruturas internas dos eucariotos. Os canais iônicos, eles são um transporte passivo, não há gasto de energia, certo? E o transporte nesses canais é muito mais rápido do que nas proteínas carreadoras. Porém, eles são um pouco menos seletivos do que as proteínas carreadoras. Ela permite o deslocamento de íons inorgânicos através da membrana, e vão ajudar por exemplo, outros tipos de transporte, mas no caso de transportes ativos, como a bomba de sódio e potássio, certo? Na regulação da concentração de íons no citossol, na regulação do potencial de membrana e também na determinação da permeabilidade da membrana a íons específicos. Aqui alguns exemplos, né, de defeitos que podem ocorrer em canais iônicos e a consequente doença que pode ocorrer. Se houver um canal iônico defeituoso de potássio nas células neurais, pode ocorrer surdez, de cálcio em células neuronais, enxaqueca hemiplégica familiar, e entre outras síndromes, como a relação entre a fibrose cística e o defeito nos canais iônicos de cloro. Aqui os termos importantes, referências, faça as atividades e tchau, tchau.